Oi, gente, boa noite. Agradecendo a oportunidade, a presença de todos, né? Pedindo a Jesus nos ilumine, nos abençoe e que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo aqui. Hoje a Jaqueline não está aqui, a gente pode falar, né? Que é da introdução do Livro dos Espíritos, né? E agradecendo ao Renato também pela presença aí. Eu estava falando aí que o Renato, quando nós íamos para aqui, ele era um pequenininho, né? Agora já está grandão. E então, agradecendo a todos pela presença, tem umas pessoas novatas aqui hoje, né? Uma pessoa ali muito especial ali, a minha cunhada, o meu irmão que me trouxe para o Espiritismo. Olha lá, culpa dele. É. Tem pessoas novatas aqui hoje também? Tem outros, quem mais? Não, a Zélia é quase novata, né? A Zélia. Eu nem sei o nome daquela, Kessia, mas é Kessia. Quem mais veio a primeira vez? Não, seja antigo. Seu amigo está lá embaixo. Pois é, então sejam todos bem-vindos, né? E a gente está estudando. O nosso tempo aqui é bem. O Renato está reclamando do tempo, é porque a gente faz uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo e a outra parte do Livro dos Espíritos, toda terça. Uma terça por mês, que coincidentemente é a próxima, a última do mês, a gente faz um estudo especial. E nessa agora vai ser até sobre o Judas, do livro Boa Nova, não é isso? E coincidentemente vai ser eu que vou falar também. Não acharam ninguém, nem me chamaram. É. Então, vamos à introdução. A gente está no item 15 da introdução, que fala sobre a loucura e suas causas. O que ele está tratando aqui? Essa introdução, o Kardec tenta explicar para os agressores, para os críticos, para os contraditores do Espiritismo, que trouxeram várias tentativas de explicação para a doutrina. Ele está explicando para cada um deles alguns dos aspectos que eles usaram para criticar. Dentre eles estava a questão da loucura, porque existia a hipótese de que o Espiritismo produzia ou provocava a loucura nas pessoas. Então ele está explicando isso e mostrando alguns aspectos do Espiritismo contrários a essa tese, né? Então aqui já na frente, aqui ele fala assim, entre as causas mais frequentes da superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, as desgraças, as afeições contrariadas, que são também as causas mais frequentes do suicídio. Ora, o verdadeiro espírita olha as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas em face do futuro que o aguarda. A vida é para ele tão curta, tão fugitiva, que as tribulações não lhe parecem mais do que incidentes desagradáveis de uma viagem. Aquilo que para qualquer outro produziria violenta emoção, pouco o afeta, pois sabe que as amarguras da vida são provas para o seu adiantamento, desde que as sofra sem murmurar, porque será recompensado de acordo com a coragem demonstrada ao suportá-las. Suas convicções lhe dão uma resignação que o preserva do desespero e, consequentemente, de uma causa constante de loucura e suicídio. Além disso, conhece pelo exemplo das comunicações dos espíritos a sorte daqueles que abreviam voluntariamente os seus dias. E esse quadro é suficiente para o fazer meditar. Assim, o número dos que têm sido detidos à beira desse funesto despenhadeiro é considerável. Este é um dos resultados do Espiritismo, que os incrédulos se riam quanto quiserem. Eu lhes desejo as consolações que ele proporciona a todos os que se dão ao trabalho de lhe sondar as misteriosas profundidades. Então, o que ele mostrou para nós aqui? A gente está no Setembro Amarelo, né? Estamos trabalhando suicídio. O Espiritismo mostra para nós as causas e as consequências do suicídio. Por mais grave que seja a consequência,
ela não passa nem perto do que a gente aprendeu antes. Porque antes o suicídio era pena capital multiplicada, né? Porque suicídio era o crime mais grave. Em algumas situações, em alguns lugares ainda é, né? No interior principalmente. Então a pessoa não tinha perdão. Com o conhecimento, se a pessoa entender a mensagem do Espiritismo, ela vai primeiro, se ela não fez ainda, existe uma possibilidade dela desistir, ela vai entender que não vai morrer e vai entender que vai ter dificuldades, vai ter consequências para ela mesma no futuro. A loucura é o resultado de uma série de comportamentos que vão se somando e vai produzindo a loucura nos mais diversos aspectos. A loucura e tudo que tem em torno das doenças mentais. A depressão, esses títulos todos que existem hoje de doenças mentais, né, que a psiquiatria está codificando todos eles com o conhecimento espírita, o conhecimento e a prática, nós vamos evitar muitos desses comportamentos. Tem muitos casos de depressão, por exemplo, que está relacionado com falta de perdão a si mesmo, falta de perdão aos outros. Então, uma soma de culpas que nós vamos acumulando contra nós mesmos, né? Culpa contra mim mesmo, contra os outros, culpando os outros por coisas que nos aconteceram. Tudo isso vai somando e pode virar uma dificuldade mental que estão chamando de depressão, que é um dos piores problemas que existe na humanidade hoje e que está levando diretamente alguns casos para loucura, o que se chama de loucura generalizada, né, com todos os títulos que existem, né? Como é que chama aí? Tem um nome comum aí que eles chamam de loucura, aí como é que chama? Hã? Esquizofrenia. O esquizofrênico, né? E tem outros títulos aí, interessantes, até bonitos títulos, né? Mas todos eles bem desagradáveis. Todos eles a gente vai descobrindo que, todos não, a maioria é resultado dos nossos comportamentos. Então, o nosso comportamento doentio vai somando vibrações, vai somando culpas, vai gerando dificuldades, porque a gente entende que o outro não é culpado, e mesmo sendo, ou mesmo parecendo, isso não vai resolver a nossa questão, e nós vamos piorando cada vez mais. E o Espiritismo está chamando a atenção para o outro lado. Falando, ó, você não é culpado de nada, você é responsável. Como responsável, você tem que buscar a solução. Você é responsável pela sua felicidade, né? Então seja feliz. Vai buscar. Onde que eu vou buscar? Eu vou buscar a felicidade no contrário do que está me atrapalhando hoje. Essa que é a proposta, né? É isso que é sugerido, que é colocado para nós. Que nós busquemos o contrário do que está acontecendo de ruim hoje. Tudo que atrapalha a minha felicidade hoje, eu tenho que buscar o contrário, para ser feliz. Não vou conseguir, não. Né? Não vou me iludir, não, né? Diz aqui o Evangelho que a felicidade não é deste mundo. Mas dá para ser um pouquinho de vez em quando. Né? Pelo menos um pouquinho pequenininho dá. Então, esse pouquinho somando aí, vai acabar combatendo os outros pouquinhos de coisas ruins que viram doenças. E aí vai virar uma coisa intermediária aí, que não vai ser nem doença grave e nem infelicidade daquela terrível, mas também não uma felicidade muito ampla, mas que dá para a gente viver bem. Né? Então essa é a proposta. Falou verdadeiro espírita, olha as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado, elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, em face do futuro que o aguarda. A vida é para ele tão curta, tão fugitiva, que as tribulações não lhe parecem mais do que incidentes desagradáveis de uma viagem. Então essa é a visão que a gente vai aprendendo a ter. Ah, mas como que eu posso ter essa visão? Você perguntar isso? Como que eu vou conseguir ter essa visão? Eu preciso ler, estudar, conhecer. Tá? Pegar os livros
independente da questão religiosa. Até o Renato falou que é ciência, filosofia e religião, né? Foi isso? E ele falou que a gente pode deixar até a religião de lado, dependendo da situação, né? Foi isso que você falou. Foi isso que você falou. Você falou, vamos deixar a religião de lado e vamos filosofar um pouquinho? Então, deixa a religião de lado um pouquinho e vamos filosofar um pouquinho. Ao filosofar, nós vamos conversar sobre a vida e não sobre religião. Nós vamos conversar sobre ciência. Quando você pega as informações que a ciência tem em relação às doenças mentais, especialmente sobre a depressão, que 80% dos casos de suicídios estão relacionados com depressão. É uma situação grave, né? Em torno de 20% da humanidade está depressiva. Talvez até mais, né? Mas vamos pôr 20%, tá bom, está de bom tamanho, né? Não sei nem fazer essa conta. 8 bilhões de pessoas, 20% dá 1 bilhão e 600, mais ou menos, de depressivos no mundo. Pode ter até mais. Mas nós vamos entender e vamos trabalhar isso com tranquilidade. Pega a ciência, analisa a ciência, as informações que a ciência está, que já são muitas, mas vai faltar uma questão, que é quando a religião entra, que é quando entra a questão do espírito que nós somos. Mas o fato de ser espírito não junto, vamos dizer assim, não fica diretamente ligado à questão de religião. Porque todas as religiões falam de espírito ou de alma. Então todas falam disso, né? De espírito ou alma. Aí para nós, alma e espírito é a mesma coisa. Os espíritos falaram para o Kardec, quando ele perguntou, né? Falou, o que é alma? É um espírito encarnado. E o espírito? O espírito é a alma desencarnada. Ah, então espírito e alma é a mesma coisa? É. Então espírito e alma, mesma coisa. Tá? Então não importa a questão do rótulo, importa a questão da lógica, da vivência, do conhecimento. Quando você pega, então, as informações, a Joana de Ângeles, tem um livro dela que chama Vitória sobre a Depressão. Alguém já leu? Vitória sobre a Depressão. Se a gente pegar esse livro e ler só a introdução dele, já está bom. Mas se quiser ler o livro todinho, também pode. Vitória sobre a Depressão, Joana de Ângeles, Divaldo Franco. Na introdução, ela fala que a depressão tem 3 causas. 3 origens, né? A causa física, biológica, inclusive relacionado com hereditariedade, do ponto de vista físico. Tá? Tem as causas psicológicas e as causas espirituais. A ciência trata da causa física e da causa psicológica, mas não entra na espiritual. Então, você pode adoecer fisicamente e vai achar até a origem lá. Uma das origens, assim, bem entre aspas até, é a questão hereditária. Ah, você herdou. A sua mãe é assim, então você também é. Seu pai é assim, então você também vai ser. Fisicamente, tudo bem. Tá? Mas a gente herda corpo do corpo, mas não herda espírito do espírito. Aí vem a questão psicológica que está relacionada com os nossos defeitos. Quais são os nossos defeitos comuns? Nós somos ansiosos, nós somos avarentos, nós somos ciumentos, nós somos orgulhosos, egoístas, pessimistas. Tem mais algum? Apegados. Tem mais um monte, né? Cada um sabe o seu, né? Então, esses são os defeitos. Então, eles são de origem psicológica, porque eles existem, já estão qualificados, ninguém vê, ninguém pega, mas sabe que existe e tem tratamento. Mas o tratamento tem que ser através de uma orientação ou de uma psicoterapia. Então, essas são as causas psicológicas. Quando você tem muita raiva,
quando você tem muito ciúme, muita inveja e muitas coisas assim, você cria situações íntimas muito desagradáveis e vai complicando mais ainda. Aí você precisa fazer um tratamento com uma psicoterapia, por exemplo. Mas tem a questão da influência espiritual, que seria o caso das obsessões. Esse aspecto aí, na ciência não entra. As obsessões, a perseguição espiritual, vamos dizer assim. Mas ninguém é perseguido simplesmente porque existem os outros espíritos que vão perseguir. Quem é perseguido está sendo seguido ou perseguido porque tem o mesmo comportamento, o mesmo pensamento, as mesmas ideias. E essas ideias se somam. Aí, na orientação para esses casos, é a oração, que o Renato citou os casos aqui da oração. Por que a oração é importante? Principalmente se ela for, como ele falou, inteligível. Né? Eu entendendo a oração, eu entendo a orientação que vem com as palavras. Se eu não entendo a orientação, eu só sinto a vibração. Por isso que a mensagem que ele trouxe hoje é a mensagem do entendimento. Precisa ser inteligível a prece para que, entendendo, a gente possa fazer de acordo com o que propôs a Deus, o que pediu a Deus. Por isso que, ao fazer a oração, como ele citou os exemplos aqui, você precisa fazer de forma que a pessoa compreenda. Porque se é para alguém, esse alguém precisa compreender para fazer, para agir de acordo com a oração. Aí a gente trabalha, nesse caso, a perseguição espiritual, ou obsessão, como a gente chama mais comumente. Certo? Então, o Espiritismo traz tudo isso para nós. Muito ao contrário, então, de produzir loucura, ele produz solução, produz até impedimento para que a gente chegue à loucura. Gente, alguém quer falar? Tem alguma dúvida, algum comentário, algum acréscimo? Não? Não, Renato? Pode falar. Na minha vez também pode falar, eu deixo. Então, aqui, continuando aqui, ele fala assim, entre as causas da loucura, devemos ainda incluir o pavor, sendo que o medo do diabo já desequilibrou alguns cérebros. Pavor, entre as causas da loucura, devemos incluir ainda o pavor, sendo que o medo do diabo já desequilibrou alguns cérebros. Sabe-se o número de vítimas que ele tem feito ao abalar imaginações fracas com essa ameaça que cada vez se procura tornar mais terrível através de hediondos pormenores? O medo do diabo, do demônio, do capeta, do Satanás. E isso foi muito forte na época. Isso aqui foi escrito em 1856, 57, por aí. Foi na época do lançamento do Livro dos Espíritos, né? Talvez até um pouco depois que ele completou essa introdução na segunda edição. Imagina o seguinte, a gente conversa com os espíritos aqui, todo mundo sabe disso, né? No centro espírita, a gente conversa com os espíritos, com as pessoas que já morreram. Eu já conversei particularmente com muitos espíritos que falaram que só continuaram no crime porque eles não tinham solução mais. Eles já estavam condenados ao fogo do inferno mesmo. Então, para que queria parar de fazer coisa errada? Aí eles falaram, tá certo, né? No primeiro momento, né? Se você não tem solução, não tem salvação, você cometeu o pecado capital, e isso era muito forte, hoje nem tanto. Mas você cometeu o pecado capital, é tão sério que eu tenho certeza que todo mundo aqui praticou o pecado capital essa semana. Hoje é terça-feira ainda. A semana começou domingo, né? Todo mundo aqui já cometeu um deles de domingo até hoje. Um dos pecados capitais.
Então quem vai ser salvo? Ninguém. Deve ter alguém que comeu um pouquinho mais, né, de domingo para hoje. É gula, pecado capital, condenação eterna, pena perpétua. Com certeza tem todos nós, né? Já tivemos alguma manifestação orgulhosa, sem perceber, mas foi. Nós já fomos avarentos. E aí vem pegar aquela listinha dos pecados lá, dificilmente a gente passa uma semana sem praticar os 7. Quem estaria perdoado? Qual que é a proposta agora? Que a gente não tenha medo de Deus. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Como que pode um ser soberanamente justo e bom condenar alguém da sua criação, o seu filho? Nem os pais da terra fariam isso. Condenar o filho a se queimar eternamente no fogo do inferno. Então, é uma figura muito forte. E ainda tinha lá o diabo, né, que falou aqui, o capeta, seja lá que nome tenha, ainda tem ele que fica lá, atiçando o fogo lá, para o fogo estar sempre. E é um fogo que não acaba de jeito nenhum, né? Então, a figura, para assustar a criança, poderia até prevalecer. Mas quando a criança vai crescendo, você não consegue mais assustar a criança com essas historinhas. As crianças que cresceram somos nós. Nós estamos crescendo. E na medida que estamos crescendo, nós começamos a não aceitar mais isso, porque não tem lógica nenhuma. Aí você vai ver, há 2000 anos, Jesus falou do perdão incondicional de Deus para nós, quando ele responde para o Pedro: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Seria até 7 vezes? Todo mundo sabe o que o Jesus respondeu, não sabe? Não até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. 490. Mas não é só 490, claro, né? É infinitamente, porque o 7 é o número perfeito do Pitágoras, né? Ele é usado simbolicamente para dar um símbolo de perfeição, né? de conclusão. Então, quando Jesus fala isso para o Pedro, Jesus era a representação de Deus para nós aqui, falando do perdão incondicional. E não de pecado ou de condenação eterna. Quando ele fala isso, nós precisamos entender porque tem o perdão aos outros, que ele fala do amor ao inimigo, e tem o perdão a nós mesmos. Porque amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, eu não amo o próximo. Se eu não amo o próximo, eu não amo a Deus. O triângulo é amar a Deus sobre todas as coisas. Ao próximo como a ti mesmo. Eu me amo. Amo o meu próximo. Então eu amo a Deus. Mas eu amo a Deus, mas prejudico o meu próximo. Então eu não amo a Deus, porque o meu próximo é filho de Deus. Certo? Então esse foi o ensinamento que Jesus deixou, tem 2000 anos. Agora, com o Espiritismo, a gente começa a entender isso. Aí nós começamos a eliminar a carga. Ah, mas e a pessoa que morreu e foi levando tudo isso? Aí eles vêm para o centro espírita, lá na reunião, lá dentro, mediúnica, lá reservada, porque ele vai contar a história dele e nós temos que respeitar a história dele. Por isso que a reunião é reservada. Não tem nada demais. Mas é uma reunião mais fechada, que precisa de mais concentração, de mais oração e principalmente de respeito pela história das pessoas que vêm. Porque quem vem, vem contar a sua história. O que aconteceu com ele. Ele vem se abrir. Tem, alguns chegam dizendo que veio confessar. Tem uns que perguntam se a gente é juiz, outros perguntam se a gente é padre. Fala, eu vim aqui confessar, eu preciso confessar.
Tem alguém aqui com quem eu posso me confessar? Aí a gente fala, não, você não precisa confessar, nós vamos conversar. Vamos conversar sobre a sua dificuldade, sobre o seu problema, sobre o que você acha que fosse o erro grave. Aí ele fala que tentou o suicídio, mas que não deu certo. Porque ele já sabe que não morreu. E se ele suicidou e não morreu, e não sabe como é que funciona, ele vai falar assim, eu tentei o suicídio, mas não deu certo. Mas eu já sei que agora eu não tenho perdão mais. Porque quem tenta suicídio não tem. Aí a gente vai falar para ele que ele suicidou, que o corpo dele morreu, mas que ele está vivo. Ele ou ela, né? Muito mais ele, na maioria das vezes, né? Morre muito mais homens de suicídio do que mulheres. As mulheres tentam mais e os homens morrem mais. Isso é a estatística que diz, né? E existe muito mais tentativa. Hã? Parece competência, né? É uma competência que não devia ter, né? Pois é uma competência, eu já ouvi isso outras vezes. Sempre que a gente fala isso, fala, não, até nisso a gente é inferior, já ouvi isso. Não, gente, é porque a mulher é mais delicada. A mulher tem uma sensibilidade maior, tem mais delicadeza. A mulher não tem aquela tendência para agressão nos níveis dos homens. Então, mulheres usam métodos mais leves, menos eficientes no sentido de morrer. Então, ela corta o punho, toma uma quantidade de remédio, mas deixa, às vezes, um sinalzinho para alguém achar, consciente ou inconscientemente, né? E sempre alguém acha e sempre tem jeito de sair correndo e salvar. O homem dá um tiro na cabeça, morre na hora, não tem solução. Pula. Se uma mulher for pular de um prédio, talvez ela pule do terceiro, do quarto andar, né? Aí quebra a perna, quebra o braço, não é assim? Mas isso não é incompetência, não. Isso é sensibilidade. É o medo da violência, é o medo da agressividade até. Então, isso é bom, é positivo isso. Isso é ensinamento das mulheres para nós, os homens, em termos de sensibilidade, em termos de não violência, de não tanta agressividade. Mas o homem não pula do terceiro andar, ele pula do 20º. Né? Ele vai se jogar, a mulher se joga debaixo de um fusquinha, o homem se joga debaixo de um trem. E fica todo estragado. Há uns 3 meses atrás, nós tivemos um caso aqui de uma pessoa que se jogou debaixo de um trem. E ele vem contando como que ele estava se sentindo, com o corpo todo esfacelado. Suicidou debaixo do trem. Ele vem, e aí que vem a dúvida, né? Se jogou debaixo do trem, o corpo todo cortado, todo picado, e é vivo. Aí nós vamos explicar que ele não morreu, porque não existe morte. Existe morte do corpo. Nós temos 2 tipos de vida. Tem a vida do corpo e a vida do espírito. Aqui no Livro dos Espíritos fala que só a Deus cabe retirar ou não a vida, a do espírito. A do corpo nós tiramos porque é livre-arbítrio. Mas a gente tira do corpo, mas continua vivo. E aí vem a segunda questão grave. E agora? Então eu morri? Morreu. Matou seu corpo. Então agora estou condenado eternamente? Não. Você vai ter perdão, ter oportunidade. Vai ter oportunidade de fazer de novo e direito tudo aquilo que você não conseguiu fazer antes. Essa é a tese da reencarnação. Você vai poder fazer de novo e vai ter a oportunidade de fazer direito aquilo que você fez errado no passado por não aproveitar as oportunidades que teve. Você será perdoado e terá o benefício da misericórdia divina, porque Deus é também misericordioso. E muita gente confunde essa questão da misericórdia
Que fala, não, se Deus fosse misericordioso, não tinha gente aleijada, não tinha cego, não tinha paralítico. Mas Ele é misericordioso exatamente porque através da cegueira, da paralisia, da doença, da dor, é que Ele oferece a oportunidade para nós reconstruirmos o corpo que nós destruímos no passado. É perdão e misericórdia. Perdão com oportunidade para refazer, para consertar. E aí a gente vai melhorando, vai mudando, vai reencarnar, e aí vem a questão da reencarnação. Você vai reencarnar tantas vezes quantas for necessário até atingir a perfeição. E Deus vai permitir tantas vezes quantas for necessário, independente do erro que tenha cometido. Então, é isso que é o bacana. Quando a gente entende isso, a possibilidade de loucura, de qualquer tipo de doença mental, né? A possibilidade de suicídio, por exemplo, de erros mais graves, ela vai diminuindo. Porque a gente vai entendendo, não, tudo tem solução? Tem. Eu tenho lembrado muito da cartinha, do bilhetinho de Maria para o Chico, né? Ele disse que o Chico chegou no Emmanuel, deu um bilhetinho para ele e falou que era para entregar para Maria, a mãe de Jesus, né? Ele foi longe, né? Foi grande. Falou que queria a resposta dela, de Maria. Aí o Emmanuel, humildemente, pegou o bilhete e levou. Aí passa um tempo, o Emmanuel trouxe o bilhetinho dobradinho de Maria para o Chico. Falou, está aqui a resposta. Aí pegou, abriu, está lá. Isso também passará. Por quê? Tudo passa. Tudo que é ruim, passa. Tudo que é ruim tem um tempo para passar, e passa. Esse tempo pode ser curtinho, pode ser médio e pode ser longo. Pode durar uma encarnação, meia encarnação, 2, 3, talvez até mais, mas passa. Porque enquanto está ruim, enquanto está doendo, nós vamos construindo o que é bom se entendermos que a dor é um sinal de reconstrução, de continuação. Aí vai passar. Então tudo passa. O que nós precisamos? Força e paciência para esperar passar. Esperar agindo. Esperar fazendo a nossa parte. Tá? Onde que eu parei, hein? O diabo, dizem, só assusta as crianças. É um meio de torná-las mais ajuizadas. Tem uma certa verdade nisso, né? Certa. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem. Mas, quando elas deixam de temê-lo, ficam piores do que antes. E para conseguir tão belo resultado, não se levam em conta as epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. A religião seria bem fraca se, por não usar o medo, seu poder ficasse comprometido. Eu achei muito interessante isso aqui, esse argumento, né? Então, a religião teria que usar de mentira para convencer as pessoas? Essa que é a ideia, né? Então, a religião em si, ela não tem argumentos, não tem meios para resolver. Como ela não tem meios para resolver, o que ela vai fazer? Vai mentir. Para forçar as pessoas a temer a Deus. Certo? Aí ele fala, a religião seria bem fraca se por não usar o medo, seu poder ficasse comprometido. A religião tem todos os recursos para nos ajudar, mas ela precisa ser somada com a ciência e com a filosofia, que é o que o Espiritismo fez, os Espíritos trouxeram para nós. Só religião, como era antes principalmente, não seria suficiente. Então, principalmente se fosse ao medo de Deus. Aí eu temo a Deus. Não, eu respeito a Deus. Agora a gente pode dizer que ama a Deus. Né? Fica muito mais suave. A religião com medo
ela um dia vai achar as crianças que cresceram e que perderam o medo. Então agora não tem medo mais. Por quê? Agora eu sou ateu. Eu não acredito em Deus mais. Cadê o medo? Acabou. O que sobrou? Sobrou agora uma rebeldia, às vezes, que não vai chegar a lugar nenhum. Mas e se você orientar? Se você pegar essas crianças e falar a realidade com elas dentro do possível, dentro do entendimento delas, mas sem amedrontar. Ah, a criança não vai entender nada. Vai. Nós temos o Emmanuel traz para nós no livro Pensamento e Vida, segundo capítulo, né? No segundo capítulo ele fala da vontade. E ele fala que a nossa mente é dividida como se fosse um escritório. Aí ele pega e faz uma divisão de 4 departamentos e coloca esses 4 departamentos, dentre eles a memória, subordinados à vontade. Tem a memória, desejo, não vou lembrar os 4, tá? E memória, desejo, se alguém lembrar e quiser me ajudar, pode. Memória, desejo, imaginação, faltou um. Memória, desejo, imaginação, que estão subordinados à vontade. Então, a memória, ela registra tudo. Não, não é não. Inteligência? Eu acho que não é não. Hein? Ela falou, semana passada eu já esqueci, tá vendo? Memória tá ruim. Minha memória tá ruim, tá vendo? Então, a memória, ela registra tudo. Tem um registro para o inconsciente e para o consciente, que é o presente. Esse registro do inconsciente está lá guardado. Então eu consegui lembrar que o Emmanuel tem uma mensagem no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, que chama Vontade, e que a vontade é superior a 4 departamentos. Consegui lembrar 3, né? Ela está falando que é inteligência, que eu tomei em dúvida. Então, tem isso aí. Ele fala, a memória é o gerente, a vontade é o gerente. Então, quando a vontade está ativa, você vai ter ajuda para buscar lá no inconsciente aquilo que um dia você ouviu de costa fazendo uma outra coisa, porque ficou registrado. Então eu me lembro, naquele tempo, né, outro dia mesmo, né, Renata era pequenininha ainda. Você era pequenininha quando a gente chegou aqui, ué. Eu também era um pouquinho maior. A gente fazia culto em casa e os meninos dormiam. Então lá em casa era assim, eu estou com sono, tá bom, então dorme na mesa aqui. Eles participavam do culto dormindo, só ia para a cama depois, quando falava que estava com sono. Mas teve casos, não foi uma vez só, principalmente o Daniel, em algumas situações, no dia seguinte, ele comentava coisas que aconteceu no culto e ele estava dormindo. Não foi só uma vez isso, não. Ele lembrava de algum comentário que a gente fez, alguma coisa que foi lida, ele comentava assim, do nada, no dia seguinte. Várias vezes aconteceu isso. Então tem muitos casos assim, e é a tal da intuição. A intuição é quando alguém, seu amigo espiritual, por exemplo, ele vai lá na sua memória, aquela memória que nem você lembra, ele vai lá nessa memória e busca o que tem registrado lá. Ah, você foi à missa, ouviu a missa todinha lá, sem prestar atenção em nada, não é? Não é muito comum isso não, né? Mas tem gente que faz isso, né? Você vai à missa, você vai, o padre lê lá, tudo direitinho lá, o evangelho, lê, tem toda uma sequência, né? Tudo organizadinho lá para a gente entender. Mas na maioria das vezes a gente vai só para cumprir tabela, né? Quem foi, registrou a mensagem. Um dia, essa mensagem que foi registrada, porque você foi lá, ela vem à tona em um momento que você precisa daquela orientação. O culto que você assistiu dormindo quando era criança ainda em casa, ou em outra situação, está registrado, porque o espírito não dorme. Dorme o corpo. O espírito fica acordado. Ele registra tudo. Ele registrando, fica nessa memória. E em algum momento, essa memória vai ser acionada para ser utilizada na nossa dificuldade.
Então, a leitura. Você fala, li o livro, não entendi nada. Mas não tem importância, não. Lê assim mesmo. Por quê? Quando você lê o livro, você está assimilando. Está guardando na memória lá o que você está lendo. Você não está entendendo nada, mas está guardando lá. Né? Um dia isso vai ser usado. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós vivenciamos, daí a importância do exemplo, especialmente na infância para as crianças. Os bons e os maus exemplos, né, ficam registrados. E a tendência pode ser a seguir os maus exemplos, dependendo da tendência da criança, da origem. Porque não tem hereditariedade espiritual, mas tem sintonia, tem afinidade. Então, nasce numa mesma família pessoas que têm as mesmas características, na maioria das vezes, pelo menos. Tá? Você quer falar? Desejo, inteligência, imaginação e memória. Então você acertou. Desejo, inteligência, imaginação e memória. Acertou as quatro. Tudo comandado pela vontade. Tá? Então, quando a vontade é usada, aí tem a ajuda espiritual para mexer naquilo que não está no presente, mas que está registrado. Então, leituras boas, positivas, a oração, o pensamento positivo, aqueles pensamentos assim para cima, independente de religião, todos eles são importantes porque eles estão atuando na nossa mente, na memória. Eles estão sendo registrados, reforçados, lembrados, e em algum momento eles vão ser utilizados a nosso favor. Certo? Então, tudo isso é importante. Finalizando aqui, fala assim: então, a religião seria bem fraca se, por não usar o medo, seu poder ficasse comprometido. Felizmente, assim não acontece. Ela dispõe de outros meios para agir sobre as almas. A religião dispõe de outros meios para agir sobre as almas. E o Espiritismo lhe fornece os mais eficazes e mais sérios, desde que eu saiba aproveitar. Mostra as coisas na sua realidade e, com isso, neutraliza os efeitos funestos de um temor exagerado. Ah, mas então você está dizendo que só o Espiritismo que tem isso, que faz isso? Não, claro que não. Toda religião tem esses meios. Mas a gente tem que estudar a religião para saber onde estão esses meios. As religiões nossas aqui, em sua maioria, não são cristãs. O pessoal que é protestante fala que é evangélico, né? Parece assim que está diferente dos outros. Mas não, nós todos somos evangélicos. Porque nós todos estudamos o Evangelho de Jesus e seguimos de alguma forma, nas mais diferentes diversas religiões, não é? Então todos somos evangélicos. Todas as religiões que nós conhecemos aqui do Ocidente, a grande maioria pelo menos, são evangélicas, são cristãs, seguem o Evangelho de Jesus. Quais são as diferenças? As diferenças são de interpretação. Mas em todas elas, nós temos material, temos argumento para pensar e agir positivamente, sem nenhum tipo de medo. Todas têm. A diferença para nós é que o Espiritismo chama a atenção e abre, dá liberdade para a gente buscar os diversos aspectos, inclusive da interpretação do Evangelho de Jesus. Aí nós vamos interpretar o Evangelho. Nós não vamos pegar o Evangelho simplesmente e ler. Se você pegar e ler, a maioria não vai entender. Mas se você pegar, ler e buscar uma explicação que tenha uma lógica, que tenha uma orientação, inclusive, de outras religiões, de outros campos de cultura, de outras filosofias, e conseguir juntar tudo para você entender aquela mensagem, vai ficar claríssima a mensagem. Isso independe de religião. Eu fui católico até 16 anos, mais ou menos, né? Depois eu larguei, fui para o mundo, né? Depois a Elis me trouxe para o Espiritismo. Hein? Outro dia mesmo.
Então, depois de um tempo, né, o meu irmão me trouxe para o Espiritismo. Aliás, a gente está fazendo... Ele deve estar vindo hoje para comemorar, né? Foi em setembro de 1981. A minha dúvida se foi na segunda ou na terceira terça-feira de setembro. Também, né? Querer demais, né? Já tem muito tempo. Pois é, mas hoje é a terceira. Não, que de repente seria até uma comemoração hoje, né? A gente está aqui hoje, lembramos aqui quando o Renato deu a prece de Cáritas, com certeza eu lembrei e ele lembrou também, porque no centro que a gente ia, que era um centro de Umbanda, a menina lá do centro, lá, que era tipo a mãe de santo, né? Ela normalmente encerrava as atividades com a prece de Cáritas. Em algum momento de todas as reuniões, ela fazia a prece de Cáritas. Então não tem como lembrar da prece de Cáritas. Eu até um tempo atrás eu sabia de cor até, sabe? Depois, não sei porquê, você vai perdendo isso. Então, aí, agora eu pedi até que eu ia falar antes. Eu queria contar a história igual o Renato, eu nem perdi a história. Mas eu quero lembrar o seguinte, durante todo esse tempo... Então, durante todo esse tempo de catolicismo, eu ia à missa, confessava, comungava, naquele tempo você confessava, comungava, ia lá na frente do padre, lá, e a gente tinha que inventar umas coisas para contar para o padre como pecado. Eu fiz isso várias vezes. Eu era uma pessoa pura demais, né? Então não tinha o que contar para o padre lá, falar que foi um pecado, né? Aí inventava, criava os pecados. Aí mandava fazer as penitências lá e tal, e durante esse tempo. Então, esse conhecimento ficou. Depois eu saí, fui para o mundo. Né? Fui viver outras coisas, viver outras experiências, até os 30 e... Se você fizer conta, ele vai acabar sabendo, né? 30 e poucos, 31. Aí, voltamos para o Espiritismo. No Espiritismo, eu fui estudar qual que era o significado do terço, por exemplo. Eu não sabia o que significava cada oração. Eu descobri que o credo está aqui, ó. O credo católico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho. Em algum momento ele vai falar do Espírito Santo. Não vai falar com todas aquelas palavras que estão ali, mas você consegue achar todas elas lá. Entenderam? Então, está ali o credo, em outras palavras. Eu descobri que o credo era a confissão da fé católica. Está escrito no caderninho de missa lá, mas nunca presta atenção nisso, né? Eu passei a prestar atenção. Então, a crença católica está todinha resumida ali. Eu descobri que o terço tinha um sentido muito além do que a gente entendia, que era quase nada. Né? Eu entendi que aquelas 53 Ave Maria e Santa Maria, aqueles 5 ou 6 Pai Nosso, o Credo, a Ladainha e todas aquelas orações que são feitas lá, todas elas têm um sentido vibracional e têm um sentido, vamos dizer, cultural, porque tem ensinamento em todas elas. Mas eu não sabia interpretar o ensinamento que tinha em todas elas. Quando a gente falava de ressurreição, que é a palavra usada, né, é comum até, o Paulo fala da ressurreição na carta dele, primeira carta aos Coríntios, ele fala da ressurreição. Aí eu fui descobrir que a ressurreição, para nós, por definição, não é propriamente ressurreição, porque ressurreição seria de alguém que morreu. Jesus não morreu. Ou seja, o Cristo não morreu. Jesus, sim, o homem. Mas o Cristo, o Espírito, a essência, não morreu. E se foi o Cristo que voltou, ele simplesmente voltou depois da morte do corpo. Mas ele continuou vivo, ele estava vivo em algum lugar. Ele só se materializou naquele momento. Aí a gente vai entendendo e vai fazendo uma conexão. Um dia você pega... Acabou o tempo. Aí, Renato, é o tempo. Um dia você pega o budismo e, sem preconceito, você vai pegar a filosofia do Buda e você vai descobrir que tem tudo a ver com as nossas religiões aqui, que tem tudo a ver com o nosso Cristo. É só uma mudança de terminologia lá, de expressões. Ele fala, por exemplo, lá, quando ele fala das virtudes, por exemplo,
você vai achar as mesmas virtudes, os mesmos conselhos que ele dá, quando ele fala, por exemplo, que descobriu a dor, descobriu que existia dor. Nenhuma novidade, né? Mas ele descobriu a causa da dor. Aí já é novidade. Depois ele descobriu que era preciso combater a causa da dor. Aí você vai ali, tem ali causa e efeito, ação e reação. Está por ali, olha lá. Ó. Terceiro de baixo para cima. Causa e efeito, ação e reação. É preciso descobrir a causa da dor. É preciso combater a causa da dor. Aí nós descobrimos aqui que todo efeito tem uma causa. Se o efeito é ruim, a causa for ruim. E a causa sai de nós, vem de nós. Eu sou o causador das minhas dores, das minhas desilusões. Ninguém é responsável por elas, a não ser eu mesmo. Foi o que o Buda descobriu lá. E ele não é cristão, não. O Buda é budista, né? Mas o hinduísmo, o shintoísmo, o budismo e todas as outras crenças orientais têm uma filosofia. Aí a gente junta a filosofia de lá com a filosofia de todas as outras crenças e nós vamos descobrir que pela filosofia, principalmente, nós achamos uma conexão em forma de explicação para todas as dificuldades humanas. Vamos então encerrando e agradecendo a todos pela presença, pela oportunidade, né? Pedindo a Jesus que ilumine, que abençoe a todos nós. E alguém quer fazer oração para nós? O Renato, vem cá ler a prece de cartas direito. Já fiquei pouco, né? Hã? Ele ficou pouco. Mas você não ficou perto de mim, né? Agora? Eu acho que você devia ler, só porque você esqueceu. Não, lê aí para. Eu sei ler incompleto, você fez pior. Eu fiz tempo. Você leu incompleto. Você lembrasse a parte final? Podia continuar de onde Eu não lembrei inteligência ali de 4 itens, eu vou lembrar uma prece completa, rapaz. Pois é, você está precisando exercitar. Você quer que eu fale a minha idade, para todo mundo saber? Então o Renato vai ler a prece de cartas como prece de encerramento da nossa reunião de hoje. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Começa de novo? Começa de novo. Eu vou acostumar Não, com eu isso. seguro aqui. Olha para lá que eu seguro aqui. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece, permiti aos Espíritos Consoladores derramarem em toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha de vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-vos beber mais. Fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas cessarão, todas as dores acalmarão-se-ão, em um só coração, em um só pensamento, subirão até vós, como um grito de reconhecimento e amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos
a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem.